Fala galera, no vídeo de hoje nós vamos determinar a área da região entre y igual a 4x menos x quadrado, y igual a x e o eixo x, tá? Primeiramente eu sugiro que para vocês que esbocem o gráfico dessas funções, tá? Isso vai ajudar vocês a saberem aonde está a região que vocês querem determinar a área dela, tá? Então, para esboçarmos o gráfico das funções, a gente precisa saber as raízes dela. Da nossa primeira aqui, de 4x menos x quadrado, as raízes são x igual a 0 e x igual a 4. E da nossa y igual a x é a origem, tá? Então, eu esbocei aqui o gráfico dela, tá bem? Então, está aqui. Notem que essa parábola côncava para baixo que está em verde é a nossa função 4x menos x quadrado. Ela é côncava para baixo porque o coeficiente do x ao quadrado é negativo, tá? E as raízes dela são x igual a 0, que é o nosso ponto A, e x igual a 4, que é o nosso ponto D, tá? E aqui, no nosso ponto A, também é a raiz da nossa função y igual a x, que é essa reta que está em vermelho aqui, tá? E o exercício pede para nós calcularmos a área entre a região, entre as curvas e o eixo. Então vai ser, aqui estão as duas curvas, aqui está a reta e a parábola, tá? E essa região em azul e região em laranja é a área que o exercício está pedindo para a gente calcular, tá? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa saber onde é que as retas, as curvas, as funções se tocam, tá? Onde é que elas se intersectam, tá bom? Então, isso é calculável. Então, a gente vai calcular assim, ó. A gente vai pegar 4x menos x quadrado igual a x, tá? A gente vai igualar uma função à outra para saber onde é que elas se tocam, tá? Onde é que elas se intersectam, tá? As duas funções, tá bom? Então, a gente vai igualar e eu achei que são x igual a 0 e x igual a 3, tá? Elas se tocam no x igual a 0 e no x igual a 3, ó. No x igual a 0 elas se tocam e no x igual a 3 elas também se tocam, tá? Olha o nosso ponto B lá, ó. E no nosso ponto B, tá? Se tocam aqui e no nosso ponto A, tá? Como a gente está olhando para o x, para o eixo também, tá? Não custa nada esse pontinho aqui no 3, tá? No nosso ponto C, tá bom? Então, a gente quer calcular essa área aqui. Dá para fazer de várias formas, tá? A gente pode calcular a área total, isso daqui, ou a gente pode separar em duas integrais, tá? Em calcular a área dessa região em azul e depois calcular a área dessa região em laranja e somar as duas para obter a área total que a gente quer, tá? Essas são as formas que a gente pode fazer. E há duas formas de calcular a área dessa região em azul aqui. Por quê? Porque ela notem que é uma figura que é um triângulo retângulo, tá? A gente pode calcular utilizando pela forma trigonométrica base vezes altura divididos por 2, que é a área do triângulo, tá? Ou pela integral. Como a gente vai calcular por integral, tá? Nós aqui. Então, nós vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é escrever. Então, vai ficar A é igual a integral, que vai de 0 a 3, tá? X dx. Por que fica assim essa integral, a nossa primeira? Essa daqui é equivalente à região azul. Porque, ó, a nossa integral ela vai de 0 até 3, tá? De 0 a 3. Função que está por cima é a nossa reta x, tá? Y igual a x, menos a função que está por baixo, que é o nosso eixo. Então, fica x menos 0. Eu não escrevi o 0 lá porque não tem necessidade, tá? Não tem necessidade de escrever. Então, por isso que eu escrevi x dx. Tem professores que escrevem x menos 0, mas não tem necessidade nenhuma, tá? Como a gente vai somar para obter a área total, vai ser mais a outra integral daquela região em laranja que a gente vai ter que calcular, que vai de 3 até 4, de 4x menos x quadrado dx, tá? Essa aqui é a integral que representa essa região em laranja aqui que a gente tem que calcular, tá? Ó, de 3 até 4, a função que está por cima é a nossa 4x menos x quadrado, a nossa parabolazinha como para baixo, menos o eixo, tá? Que o eixo é 0, por isso eu não escrevi novamente, tá? Então, a gente tem que resolver essas duas contas. Eu vou separar em 1 e 2 para a gente não se perder, tá, gente? Senão vai ficar muito embaraçoso, muito embaralhado e vocês vão acabar se perdendo, tá? Então, começando. Aqui a número 1 vai ficar assim, ó. A integral de x é x ao quadrado divididos por 2. O x vai variar de 0
até 3, tá? Isso é igual. Aqui a gente utiliza o teorema fundamental do cálculo, que fala o quê? Que a gente substitui o extremo superior onde tem x e depois diminui substituindo o extremo inferior aonde tem x, tá? Em outras palavras, vai ficar assim, ó. 3 ao quadrado é 9, tá? Então vai ficar 9 divididos por 2, que é 9,5, não tem divisão exata. Menos, agora a gente substitui o zero no lugar do x. 0 ao quadrado é 0. Divididos por 2 é 0. 9,5 menos 0, 9,5. Então a nossa primeira parte, a nossa número 1 aqui, a região em azul, equivale a 9,5 a área dela, tá? Da nossa região em azul. Agora, se você tivesse utilizado pela forma da área do triângulo retângulo, base vezes altura dividido por 2, também daria 9,5, tá? Se não desse, alguma coisa errada, tá? Tinha dado alguma coisa errada, tá bom? Então agora vamos seguir calculando a número 2. Então, calculando a integral número 2, a nossa segunda, a nossa região em laranja, agora a gente está descobrindo a área dela, vai ser assim, ó. A integral de 4x a gente mantém o 4, tá? E a integral de x, porque o 4 é uma constante, gente. Então vai ficar x ao quadrado divididos por 2, tá bem? Menos x ao cubo divididos por 3, tá? X que varia de 3 até 4, tá bem? Isso é igual. Agora a gente vai utilizar o teorema fundamental do cálculo, mas antes dá para a gente simplificar esse 4 com esse 2 aqui. Então nós vamos simplificar o 4 com 2 e reescrever. Vai ficar 2x² menos x ao cubo divididos por 3, com o x variando de 3 até 4. Agora a gente vai utilizar o mesmo passo que a gente fez para calcular a área da nossa região em azul, tá? Utilizando o teorema fundamental do cálculo. Então isso vai ficar igual a 2, que multiplica 16, porque 4 ao quadrado é 16, tá? Menos 4 ao cubo, 64, divididos por 3, não é uma divisão exata. Então a gente deixa em 64 terços, tá? Menos. Agora eu aconselho vocês a colocarem um parênteses aqui. Porque esse menos vai alterar o sinal de cada termo que der aqui dentro desse parênteses, tá? Esse menos aqui é da fórmula da fórmula do teorema fundamental do cálculo, tá bem? Então aqui vai ficar 2 que multiplica 9, porque agora eu estou substituindo 3, tá? Menos 3 ao cubo é 27, divididos por 9, por 3 é 9, tá? Isso é igual. 2 vezes 16, 32. Menos 64 terços. Aqui vai ficar menos, porque 2 vezes 9 é 18, mas como tem um menos na frente, vai ficar menos 18. Mais 9. Ele vai trocar o sinal desse menos 9 aqui, tá? Isso vai ser igual a 32 menos 64 terços menos 9, tá? Isso é igual. Aqui a gente faz o MMC, tá bom? A gente vai resolver o MMC aqui. Então, 3 divididos por 1 é 3 vezes 32, 96, tá? Menos 64, porque 3 divididos por 3 é 1, vezes 64, 64, tá? O menos eu só tô mantendo. E aqui vai ser menos 27, tá? Isso aqui é igual a 96 menos 91. Por que menos 91? Porque sinais, regra de sinal, menos com menos na adição e na subtração, soma e conserva o sinal. Então, 27 com 64, 91. Divididos por 3. Então, 96 menos 91, 5 divididos por 3, que não é uma divisão exata. Então, fica 5 terços, tá? Então, a nossa região em laranja equivale a 5 terços a área dela, tá? É 5 terços a área da nossa região em laranja. E agora basta nós somarmos a nossa região em laranja, o valor que a gente achou da região em laranja com o valor que achamos da região em azul. E vamos obter a área, tá bem? Então, somando a área 1 e 2, nós vamos ter que isso vai ficar igual a 9,5
foi a área que a gente achou da nossa região em azul, que é o nosso número 1, a primeira integral que a gente calculou, mais a área da nossa segunda, que é 5/3, que equivale à nossa região em laranja, a área dele. Tá? Isso é igual. Aqui a gente faz o MMC entre 3 e 2, que é 6. Tá? Então vai ficar 6 divididos por 2, 3, vezes 9, 27, tá? Mais 6 divididos por 3, 2, vezes 5, 10, tá? Isso é igual a 37 sextos, tá? 27 mais 10, 37 divididos por 6. Não é uma divisão exata, então a nossa conta acaba aqui, não tem como simplificar também. Unidades de área, tá? Sempre coloque, gente, quando você estiver calculando a área, qualquer coisa, e aparecer unidade, e coloque no resultado final, tá? Aqui, unidades de área. Então, a nossa área total daquela somada equivale a 37 sextos unidades de área. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo.